É a hora, querido, da palavra de Deus, a hora que o Senhor Jesus vai falar ao teu coração. Então, nessa hora, toma a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, como diz ali no livro de Josué, capítulo 1, nessa lei meditai dia e noite, e dela não te apartar em momento algum. Então, querido, a palavra de hoje, ela está no livro de Atos, lá no Novo Testamento, depois do livro de João, do evangelista João, o último evangelho. Você vai encontrar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 34. E nessa noite, tenha certeza que Deus vai falar ao teu coração. Nós temos hoje por título ou por tema a nossa mensagem de hoje, Luz nas Trevas. Sendo liberadas sobre mim. Glória a Deus. Atos capítulo 16, do 25 ao 34. Quando você encontrar, você marca. Coloca a datazinha aí que você ouviu a palavra. E o tema de hoje, querido, ele vem cheio assim de interrogações. O tema de hoje, ele vem dizendo aí: é possível cantar quando tudo está escuro? E a dor bate no coração? É possível louvar no nome de Deus na cela de uma prisão, arrasado pela vida e pelas circunstâncias? Porque diante de tristezas, uns cantam e outros procuram suicidar-se. A nossa mensagem, ela tem como base o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 34, que nos diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vindo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a eles a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Queridos, a palavra de Deus hoje acontece ali em Filipos. Então, amados, nós vemos aqui que era meia-noite e só havia trevas lá fora. Na prisão, os discípulos Paulo e Silas sangravam pelas feridas abertas em suas costas, após aquele grande açoite de uma quarentena cada um. Estavam amarrados às algemas, sentindo dores horríveis, tudo estava escuro e futuro não era nada promissor. Mas mesmo assim, eles cantavam. Sabe por quê que eles cantavam? Porque Jesus estava no coração deles. Quando Jesus habita, amado, no coração de uma pessoa, ela se torna consciente de que tudo aquilo que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus. Revisemos um pouco então a história de Paulo e Silas nessa noite, através desse programa Renascer em Cristo, programa maravilhoso que nos traz sempre essa meditação grandiosa da palavra de Deus. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar ao teu coração. Você que ligou o radinho, dizendo: hoje eu quero ouvir o pastor Paulo trazer a palavra de Deus, e essa palavra vai falar ao meu coração. Porque quem fala contigo, querido, é o Espírito Santo de Deus. Esses dois discípulos chegaram a Filipos com uma mensagem nova. As pessoas tremeram. Tudo que é novo causa tremor, e quando as pessoas tremem, geralmente rejeitam ou atacam a novidade. Foi justamente isso que aconteceu com os habitantes de Filipos. Aqueles homens prenderam Paulo e Silas, levaram-nos diante dos magistrados e lhes disseram: estes homens estão nos perturbando, nos ensinando a fazer coisas que não podemos. Sabe de uma coisa? O Evangelho sempre ensina coisas que vão contra o ritmo comum de sua vida. Jesus sempre vem para transformar seus hábitos.
Infelizmente, aquelas pessoas não estavam dispostas a serem transformadas. E foi por isso, querido, que atacaram a mensagem. O texto bíblico dessa noite, ele diz que os magistrados da cidade mandaram os discípulos ser açoitados. E o sangue de Paulo e Silas começou a pingar. Assim como também pingara o de Jesus Cristo. Se você quer caminhar com Jesus, prepare-se, querido, porque muitas vezes suas costas sangrarão. Seguir a Jesus é muitas vezes andar na contramão da vida. Todo mundo caminha para lá enquanto você caminha em outra direção. É muito fácil querer adaptar o evangelho ao nosso modo de viver. Mas ser cristão significa adaptar o nosso modo de viver ao evangelho. E isso exige um preço. Você está disposto a pagá-lo, meu querido? Paulo e Silas sofreram por causa do evangelho. Mas mesmo em meio à escuridão, sangue, lágrimas e dor, eles oraram e cantaram hinos, entoaram cânticos de louvor ao Senhor. Que exemplo maravilhoso ele nos deixou, amados. Deus ouviu e presenciou o clamor, a oração de Paulo e Silas naquela meia-noite, atormentada, e em seu maravilhoso amor permitiu que um terremoto sacudisse os alicerces daquela prisão. Você talvez esteja assim passando pela meia-noite de sua vida hoje e está simbolicamente com as costas sangrando. Já não sabe mais, querido, para onde ir. Está passando pelo vale de sombras e da morte. Quem sabe tem derramado lágrimas, tem um parente no hospital, tem um ser amado condenado à morte, está há muito tempo desempregado, está numa situação financeira tão ruim. As provações estão sendo difíceis demais. Você está vivendo assim a meia-noite da sua vida. Louve o nome do Senhor e cante com alegria. Clame a Deus na sua angústia. Ele o ouvirá, assim como ouviu a oração de Paulo e de Silas naquela noite, lá no último cárcere daquela prisão. Um terremoto aconteceu, os alicerces da prisão foram removidos e os grilhões que atavam os pés dos discípulos também foram quebrados. Quando o carcereiro acordou, meu querido, ficou desesperado, porque ele tinha, assim, recebido ordens para não deixar escapar nenhum prisioneiro. Agora tinha chegado a meia-noite na vida do carcereiro. O que foi que ele fez? Tentou suicídio de imediato. Imagina só, uma pessoa que recebeu ordens do seu rei, do seu senhor, do governador, dizendo: olha, vigiai atentamente esses prisioneiros e não permita-lhes que eles fujam. Não permita que eles fujam de forma alguma. Aí você imagina, você cochila quando está ali como sentinela vigiando, e de repente você acorda com tudo aberto. Todas as cadeias de portas abertas, todos os homens ali soltos, ninguém estava mais algemado, ninguém estava mais atado os pés a nenhum tronco. Imagina a situação daquele homem. Ali chegou para ele também, querido, à meia-noite na vida do carcereiro. Mas o que ele tentou fazer? Tentou suicidar-se. Sabe por quê? Porque se ele soubesse que aqueles homens fugiram, no outro dia ele seria morto. De imediato ele seria condenado à morte. Então ele já se antecipou, já queria tirar sua própria vida. Porque tem pessoas que assim, diante da situação, já vai logo tomando a decisão mais fácil. Amigos, percebam aí as diferenças e as diferentes atitudes diante da dor. Enquanto Paulo e Silas cantavam, o carcereiro tentava suicidar-se. Qual é a diferença? A diferença, amado, é que os discípulos têm a Jesus e o carcereiro não tinha ninguém. Ele tinha sim uma ordem dada pelo governador sobre a sua vida. Mas naquele momento, na beira do suicídio e da loucura, o amor de Deus o alcançou através de dois seres humanos maravilhosos que eram seus seguidores. Deus não tem outro instrumento para alcançar corações desesperados, a não ser você que conhece a Jesus. Deus não tem outro meio de levar a maravilhosa, querida, palavra do Evangelho da salvação a todo mundo, a não ser por você e por mim. Imagina um horário desse, um horário nobre, e agora sendo pregada a palavra de Deus. Veja que coisa linda. Deus está levando aos corações a sua palavra. Então, depende de mim e de você, essa propagação do Evangelho. Ide por todo mundo, disse o Mestre, e pregai a todas as criaturas, até os confins da terra, o meu Evangelho, meus ensinamentos. Deus usou o testemunho de Paulo e Silas para alcançar essa pobre alma à beira da loucura de um suicídio, do desespero, querido. Paulo disse: não, por favor, não se mate. Nem tudo está perdido. Querido, certa feita, antes da apresentação da palavra de Deus, em um estádio muito grande aí, alguém escreveu para o pastor Bulon o seguinte: pastor, eu estou arruinado.
Estou arruinando mesmo, a minha vida está uma desgraça. Eu estou acabando com a minha família. Eu não sei como largar o vício que me atormenta, que me amarra, que me domina. Não tenho forças para sair dessa desgraça que eu estou. E esta noite eu vim a esse estádio na esperança de que Deus faça alguma coisa por mim. Querido, você está compreendendo, meu amigo? São almas à beira do desespero. São almas gritando, clamando a Deus pela sua misericórdia. Assim também eu tenho certeza que nessa noite, amado, tem muitas pessoas, muitos ouvintes do programa Renascer em Cristo, que está aí desesperado, sem saber mais o que fazer com a sua situação. Situação financeira, situação conjugal, situação, querido, no qual o seu casamento está aos frangalhos, está acabado. Situação no qual o filho ou a filha estão aí aprontando muitas, e você está aí desesperado, dizendo: pastor Paulo, eu não sei mais o que fazer, eu estou com a minha vida arruinada, o meu casamento está se acabando, a minha vida financeira está acabada, eu não tenho mais esperança. Eu quero te dizer sim, que você não está diferente daquele carcereiro. Eu sei que você está a ponto de cometer uma loucura, mas eu quero te dizer, meu querido, escute bem mesmo, mas escute mesmo o que eu vou te dizer nessa hora. Quando você pensa que tudo está perdido, que nada dá certo e que a única saída é a morte, por favor, dê uma chance ao Senhor Jesus. Para Ele não existem casos perdidos. Você pode assim ter fracassado 1 milhão de vezes, mas se você for para os braços dele com fé, com certeza sentirá o poder transformador desse Cristo que eu estou te apresentando hoje. Vamos analisar 2 aspectos desse texto. Primeiro aspecto, a pergunta do carcereiro. Segundo, a resposta dos apóstolos. A pergunta foi o seguinte: senhores, que farei para ser salvo? É a maior pergunta, meu amado, que um homem pode fazer. O carcereiro não estava fazendo perguntas como, por exemplo, o que farei para arrumar um novo emprego? Como farei para viajar para a Alemanha e fazer um curso de pós-graduação? O que farei para sair do leito de dor em que me encontro? Ou da situação em que me encontro? Ou o que farei para fazer crescer ainda mais a minha empresa? Não, querido. Se você puder trabalhar honestamente e ganhar dinheiro, se puder estudar bastante e conseguir um doutorado, se puder fazer todas essas coisas e muito mais neste mundo, será muito bom. Entretanto, amado, não são as mais importantes. O carcereiro fez a pergunta mais importante que um homem poderia fazer: senhores, o que farei para ser salvo? Esta pergunta, amado, revela que ele era consciente de que estava perdido, que tinha consciência de sua situação. Deus não pode fazer nada por aquele que apenas, ou que pensa que está tudo bem. O primeiro passo para a salvação é reconhecer que está perdido. Como é que este homem percebeu sua situação, seu estado de perdição? Talvez pela atitude humilde dos discípulos, enquanto eram flagelados, dilacerados e castigados. Talvez pelo louvor dos discípulos em meio ao sangue, à dor, às lágrimas, ou então pelo medo do terremoto, das consequências no dia seguinte ou até da morte. O Espírito Santo usa métodos diferentes para alcançar o ser humano. Alguns chegam ao conhecimento da palavra de Deus de maneira simples, já outros de maneira dramática, e alguns nascem e crescem na igreja e nunca têm uma experiência da conversão dramática. Outros mergulham no fundo da marginalidade, da miséria, do pecado, e lá no fundo da lama mesmo, sente o desejo de buscar a Jesus. Querido, quantas pessoas vêm por a dor, mas eu sempre digo: olha, para mim não existe, eu venho, falta em 2 maneiras, ou pela dor, pelo amor. Não, querido, é vir pela palavra de Deus, é vir por amor a Jesus, é vir pela situação que você está vivendo, e saber e acreditar que só Ele pode transformar e mudar a sua situação. Aquele pobre carcereiro estava perdido. Eu não sei se você esteve assim ou está na situação que ele se encontrava. Se neste momento eu pudesse vedar os seus olhos e levá-lo ao centro de São Paulo, talvez você olhasse para todo lado e se viria desnorteado. Porém, isso não é estar perdido, pois você pode perguntar, pedir assim, orientação, pode olhar o número dos ônibus, o nome das ruas, mas se eu deixasse assim, você lá no centro da Amazônia, no meio da mata, sozinho, aí sim, você estaria perdido. A perdição, assim, a perdição espiritual é muito pior, meu querido, do que eu te falei agora. Mas muito pior mesmo. O homem se sente amputado do grupo, se sente solitário, desesperado, não consegue dormir. Ele pode ter dinheiro, família, poder, fama, status, mas quando chega a noite e se deita, tem vontade somente de chorar.
pois sente que falta algo em sua vida, aparece um oco, um vazio, um buraco enorme dentro do seu ser que não lhe dá paz em momento algum, ele perde a sua paz. Eu quero dizer que esse enorme buraco, este vazio, querido, somente Deus pode, assim, estar preenchendo. Eu estou falando de algo espiritual que ninguém conhece, mas que você com certeza já experimentou. Eu estou falando de algo que você não se atreve a contar para ninguém, mas sente. Eu falo, querido, desse sentimento oco, assim dentro do coração, dessa angústia que você está sentindo, desse medo da morte e do futuro. A pergunta do carcereiro também revela que ele queria ser salvo, revela que ele não somente era consciente da sua situação, mas que queria sair dela. Deus providenciou tudo para salvar você. Providenciou o poder necessário para arrancá-lo da miséria e da escravidão em que você talvez viva hoje. Você que está me ouvindo aí pelas ondas do rádio, providenciou paz para o seu coração, harmonia para o seu lar e perdão para o seu passado. Mas você é que tem que aceitar tudo isso. Deus não pode obrigá-lo a ser salvo por força, nem por violência. Não é seu pai, querido, que deve trazê-lo à força. Não é seu marido que deve empurrá-la. E nem as lágrimas da esposa que devem comprometê-lo. Mas em algum momento da vida você terá que cair de joelhos e dizer: Senhor, não tenho forças para vencer, mas a quero dentro do meu coração. Não tenho capacidade de viver os altos ideais de tua palavra, mas eu a quero, Senhor. Pai, eu estou aqui. Você tem que dizer isso a Jesus um certo momento da sua vida. A pergunta do carcereiro revela ainda que, mesmo estando ele consciente de sua situação e anelando a salvação, ele não sabia como salvar-se. Por isso perguntava: o que farei para ser salvo? Ele talvez tivesse motivos para ignorar o caminho da salvação. Mas você, meu amigo que está me ouvindo, sabe o que tem que fazer. Depois de ouvir esta mensagem de hoje, você conhecerá o único caminho para a salvação, que é o Senhor Jesus. Você pode ou não acreditar ou não, aceitar ou não, mas já conhece a saída que a Bíblia apresenta. Tudo isto pode parecer muito simplista. Como é que Jesus pode resolver tudo? Talvez não resolva do modo que você queira, mas vai colocar paz em teu coração, e a partir dessa paz que você terá condições de reconstruir a sua vida. Eu tenho conhecimento, mas tenho, assim, conhecido ao longo de minha vida muitas pessoas que escondem sua necessidade de salvação através de um momento, assim, de argumentos. Por exemplo: não, eu não posso ir a Jesus porque não conheço toda a doutrina bíblica. Eu não quero ir a Jesus, pastor Paulo, porque é tão difícil a pessoa viver ali debaixo de uma norma, debaixo de uma regra, debaixo de um jugo. Você não precisa conhecer a doutrina bíblica para salvar-se. Você precisa conhecer, meu querido, a Jesus. O conhecimento da doutrina bíblica é uma coisa que vem depois. Você tem que abrir o coração não a uma doutrina, mas a Jesus. Um dia, um pastor foi abordado por um jovem que dizia: pastor, irei para a igreja, me batizarei, se o senhor me responder uma pergunta: com quem Caim se casou se não havia outras mulheres a não ser as suas irmãs? Este jovem não aceitava Jesus porque a identidade da esposa de Caim era um problema. Só que algum tempo depois, que ele foi descoberto a verdade, ele estava tendo um caso com a esposa do seu vizinho. O grande obstáculo para aceitar a Jesus daquele jovem não era a esposa de Caim, e sim a esposa do seu vizinho. Ele se escondia atrás de uma pergunta capciosa para não aceitar a Jesus. Um jovem certa vez me perguntou: pastor Paulo, Deus pode fazer tudo? Eu digo: claro que pode, respondi para aquela criança. Então me diga, pastor, Deus pode fazer uma pedra tão grande que nem ele mesmo possa carregar ou transportar? Claro que sim, respondi. Mas como ele pode fazer a pedra e não poder carregá-la, se ele é Deus? Ou se não pode levantar, para que ele vai fazer então essa pedra? Grande pergunta. Mas me diga, era por isso que ele não tinha paz no coração e vivia mergulhado na incredulidade? Amigos, tem gente que me pergunta: Deus sabe assim que o homem ia pecar, pastor? Claro que sabia. Então por que Deus criou o homem, pastor? Pergunta interessante, mas não é por causa dela, querido, que você vive atormentado.
Não é por causa dela que você vive noites de insônia, que vive mergulhado nas drogas, nos vícios, na escravidão, mas sim porque você esconde o verdadeiro problema com argumentos capciosos, querido. Você procura desculpas. A Bíblia é o livro da salvação. Você pode encontrar nela erros de matemática, de história, de geografia, mas não diga que você não acredita em Deus por isso. Este é o livro da salvação. Você tem que fazer como o carcereiro, cair de joelhos e se humilhar. A Bíblia diz que se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Querido, criança apanha, mas na mesma hora está abraçando o pai. Em algum momento de nossa vida, temos que arrancar nosso orgulho intelectual, racionalista, nosso agnosticismo, enfim. Quando tudo falha, quando você está ferido, quando está na meia-noite de sua vida e não tem mais para onde ir, caia de joelhos humildemente perante Deus e Ele estenderá a sua mão, o levantará, o tirará do fundo do poço e fará de você uma nova criatura. A resposta dos apóstolos diante da pergunta do carcereiro foi a seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E não guarde todos os mandamentos e serás salvo tu e tua casa. Paulo não estava dizendo com isso que aquele ou aquela seria salvo em Cristo. Pode pisar nos mandamentos, pode fazer o que quiser. Não. Querido, a guarda dos mandamentos não salva ninguém. Mas muito cuidado. Cristo não salva o homem para que continue no pecado fazendo o que ele bem quer. Ele salva você para viver à altura dos seus eternos princípios e de sua santa lei. Diante da pergunta do carcereiro, Paulo também não disse: une-te a alguma igreja e serás salvo tu e tua casa. Igreja nenhuma pode salvar uma pessoa. Não pense, amado, que para ser salvo você tem que se tornar batista, adventista, católico, metodista, presbiteriano, pentecostal. Querido, igreja não salva. Cristo é que salva a tua vida. E eu pergunto, Paulo estava dizendo que não é preciso unir-se a uma igreja? Não. Meu amigo, Deus tem sua igreja nesta terra. Quer que seus filhos façam parte dela e participem da missão que Jesus lhe confiou. Então, não é a igreja que vai te salvar, mas é Jesus. Agora você precisa congregar para aprender da lei, para aprender realmente a ganhar almas, para aprender a dar aquilo que você recebeu de graça, que foi a salvação de Jesus. Vemos também que Paulo não disse ao carcereiro de Filipos: batiza-te e serás salvo, tu e a tua casa. Porém, o apóstolo não afirma que você não precisa ser batizado. E é tão verdade que o próprio carcereiro foi batizado depois. E Paulo estava falando de salvação. E batismo não é salvação. Você é salvo quando aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você o aceitou, foi transformado, se apaixonou por Ele e experimentou a paz que Ele te deu, você se deleitará em ser batizado e em dar testemunho público de seu amor por Cristo, querido. Uma das pessoas pensam que ao aceitar a Jesus, elas têm que fazer logo como todos nós fazemos: a andar com roupa diferente, a falar diferente, a se comportar diferente, a ser batizado, a congregar, a fazer tudo aquilo. Meu amado, isso aí são consequências do novo homem, da nova criatura, do novo desejo que entra adentro do teu coração, do teu ser. Que grande ideia! Que grande ideia de Deus. Ele não nos deixar presos a templos, a homens, a dogmas, a doutrinas, mas a nos deixar presos a Ele, que Ele é a verdade que nos liberta. Queridos, que grande dia aquele! Um homem desesperado à beira da morte foi alcançado pelo testemunho de uma igreja que cantava. Será que você está sentindo mais ou menos assim hoje? Será que você está nessa maneira, igual aquele carcereiro que foi alcançado pelo testemunho de uma igreja viva, que era Paulo e Silas, que cantavam e entoavam cânticos a Deus? Você está assim hoje, meu querido, sendo tocado por esta palavra? Lá no céu eu vou perguntar, querido, tenho certeza que vou perguntar por esse carcereiro. Amados, hoje a palavra de Deus ela está mexendo com o nosso coração, porque nos ensina muito a doutrina realmente de Deus. E tenho certeza que quando eu e você lá no céu chegar um dia, nós queremos conhecer esses grandes homens de Deus que no passado aí, dos primórdios do cristianismo, que marcaram a história, deixaram relatos maravilhosos como esse de hoje, para que nós viéssemos a aprender um pouco mais da palavra de Deus. Querido, e quando eu chegar lá no céu um dia, eu quero
realmente perguntar onde é que fica a mansão desse carcereiro e me apresentar a ele. Sabe de que maneira, amado? Olha, meu amigo, eu sou o pastor Paulo. Você é o carcereiro de Filipos? Tenho certeza que ele vai seguramente assim me dizer que realmente ele é o carcereiro. E eu tenho certeza, querido, que eu vou falar com ele, que eu vou vê-lo pessoalmente, para confirmar a salvação que ele recebeu naquele dia. E eu pedirei a ele, por favor, conte-me. Agora conte-me com detalhe, carcereiro. Aquela noite, a noite do terremoto, o que foi que aconteceu de fato? Porque aqui foram homens que escreveram bem depois do ocorrido, do fato ocorrido. Tentaram copiar o mais próximo possível do acontecimento. Mas eu tenho certeza que o carcereiro que está morando lá nos céus, numa mansão grandiosa celestial, um dia vai poder me contar de fato. Porque essa história ela me marca muito, ela me dá assim, segurança, ela me dá base, que Deus pode até balançar a estrutura de um cárcere para soltar os seus filhos que estão presos nesse mundo aí tão tenebroso. Eu quero que ele me conte com detalhes aquela noite, a noite do terremoto, a noite que o Senhor realmente assim apresentou-se na vida dele. E eu tenho certeza de que o carcereiro me contará coisas que não estão registradas na Bíblia. E de repente, quando estivermos ali assentados em sua bela mansão, na sala de sua mansão, ou seja, na mansão dele ali, talvez contemplaremos pela janela aberta de sua mansão, Jesus andando, Ramassúria, pelas ruas de ouro, meu querido, aleluia. Você vai poder ver Jesus andar nas ruas de ouro e o carcereiro vai se levantar, querido, com os olhos brilhando assim de emoção, embaçados por lágrimas, e dirá: pastor Paulo, eu devo tudo a ele, pastor Paulo, eu devo a ele porque foi ele quem me encontrou na meia-noite da minha vida, quando eu estava para me matar. Pastor Paulo, foi ele que apareceu naquela cela, naqueles homens e me salvou. Ele me alcançou através do testemunho de 2 discípulos que cantavam, pastor Paulo, aleluia. Querido, eu quero estar no céu ouvindo esse relato, esse testemunho, e eu quero ver o meu Senhor, o meu Salvador, andar naquelas ruas de ouro, nos muros de jaspe. Querido, nós vamos estar lá no céu sim, eu e você, e vamos poder contemplar, querido, o nosso irmão aí, o carcereiro de Filipos, poder dizer isso: pastor, foi esse homem que me alcançou no dia que eu ia tirar minha vida. Você que está me ouvindo, amado, não gostaria hoje de abrir também o teu coração a Jesus? Ele pode alcançá-lo aí onde você está, mesmo na tua casa, através das ondas desse rádio. Ele pode iluminar a sua noite, a sua meia-noite tão escura, e dar sentido a toda a sua existência, toda a sua vida. Ele pode salvar não só você, mas você e a sua casa. Querido, eu quero te convidar a aceitar a Jesus, a fazer como esse carcereiro fez. Um homem que ia tirar a sua vida, que estava destinado a morrer, foi salvo e está nos céus. Então eu te convido a fazer essa oração comigo. Se você quiser aceitar a Jesus, diga assim: aí dá o teu nome, aceito o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados, Pai. Tem misericórdia de mim e da minha casa. Escreve o meu nome no livro da vida. Acampa teus anjos ao meu lado, dá ordem a eles ao meu respeito, para que eles não me deixem em momento algum sem auxílio. Eles me livrem de todo o mal por onde eu caminhar. Olha, querido, eu quero te convidar agora a fazer essa oração comigo, em agradecimento a essa palavra maravilhosa que Deus nos deu essa noite. Diga assim comigo: Pai querido, quando a noite chegar e a dor bater no meu coração e ficar difícil cantar, mas quando Jesus habita no nosso ser, o sol sempre brilha, eu tenho certeza, Deus. E em meio à escuridão, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas na manhã seguinte, no amanhecer, virá a alegria. Esta pode ser uma experiência real na vida dos que estão ouvindo esta mensagem, Pai. Por esse programa de rádio, Senhor, eu te peço agora, alcança cada um que está me ouvindo. Então, Pai, por favor, abençoa-os na decisão que tomarem nesta noite. Aqueles que te aceitaram, aqueles que realmente foram tocados pela tua palavra. Abençoa, Deus, a cada um deles. E a decisão que eles tomarem hoje, Senhor, escreve aí no livro da vida. E dá ordem a eles, assim aos teus anjos a respeito de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.